Olá e bem-vindos a este treinamento sobre o nosso equipamento Safe Space. Para iniciar uma sessão, primeiro devemos preparar o usuário com a calça de AMS, a saia para criar o efeito vácuo e o restante dos acessórios que vamos mostrar para vocês no próximo vídeo. Preparação do usuário. Primeiramente, deve-se vestir a roupa íntima de algodão e, em seguida, o monitor de frequência cardíaca, diretamente na pele. Isso é importante. Como recomendação, se puder ser levemente umedecido, ficará melhor. E o posicionamento na altura do peito. Uma vez no local, prosseguiremos com o umedecimento do Bill Shape para uso no Safe Space. Lugar. Bem ali, exatamente naquele ponto. Você pode encontrar o que procura, bem visível e de fácil acesso, sem a necessidade de procurar muito. Cortes. Opcionalmente, você pode adicionar pulseiras e eletrodos para a panturrilha. Neste caso, o cabo mais longo será instalado na parte dos braços e o mais curto, na região das panturrilhas. A parte dourada. O cabo conectado ao eletrodo do braço deve ser conectado a este que sai da parte superior e traseira da calça, assim como do outro lado. A instalação da saia para criar o efeito de vácuo. É melhor introduzi-la pela parte superior do corpo com a ajuda do cliente. E na altura do peito. Com cuidado e precisão, vamos subir o zíper, elevando suavemente até o ponto desejado, e então ajustar o clique, garantindo que esteja firmemente encaixado para um ajuste perfeito e seguro. Conectar o cabo à calça para o controle do EMS. Agora, vamos fechar a porta com a ajuda do cliente, ajustar a saia e fechar o espaço. E, por fim, o cabo de emergência conectado ao braço e os óculos em caso de uso da lâmpada de colágeno de LED vermelho. Uma vez que o usuário esteja preparado, passaremos ao controle do tablet ou do monitor, assim como do software que está instalado. Como você pode ver no tablet, na nossa tela, este aplicativo, assim que entrarmos. Uma vez dentro do aplicativo, devemos aceitar as permissões iniciais, assim como pressionar uma vez no centro da tela, selecionar o idioma desejado, neste caso, e o usuário e a senha, que devemos digitar em admin, o mesmo em ambos os espaços. Pressione o botão para entrar no aplicativo e conectá-lo à máquina. Primeiro, e desta vez, iremos cuidadosamente em configurações, depois em licença, onde precisaremos preencher todas as seguintes informações essenciais, incluindo o número de licença completo, o nome do titular, o endereço residencial ou comercial, a cidade de residência,
a província ou estado, o país de origem, um número de telefone de contato e um endereço de e-mail válido para comunicações futuras. No sinal. Depois que essas informações forem preenchidas e você tiver uma conexão com a internet Bluetooth, pressione o botão Validar licença para validar sua licença. As conexões Wi-Fi e Bluetooth entre o monitor e o aparelho são importantes. No lado direito da tela, verificaremos o número de série do nosso dispositivo, bem como se temos bioimpedância e se o AMS está ativado após a conexão. Controlaremos o tempo da sessão entre um mínimo de 20 minutos e um máximo de 30 minutos. O monitor de frequência cardíaca também deve ser instalado, caso não venha previamente instalado, utilizando o número de série que está na parte de trás do dispositivo. E confirmaremos todos esses dados para ativar a licença. Uma vez confirmado, voltaremos ao painel ou ao menu principal, onde selecionaremos a primeira opção, Painel de controle. Será recomendado que assistamos a esses tutoriais para um funcionamento correto, os primeiros passos, o software e as incidências mais comuns. Agora sim, poderemos entrar no nosso painel de controle, onde teremos acesso a toda a configuração que a sessão pode ter. Na parte superior, aguardaremos alguns segundos para a conexão do AMS e da nossa esteira. No lado direito, veremos a frequência cardíaca do nosso monitor, uma vez que ele esteja colocado no cliente instalado no software. Os dados da esteira e as calorias consumidas durante a sessão, uma mistura entre a AMS e o esforço realizado na esteira. Selecionaremos um programa individual automático de eletroestimulação, dentre os quais, individuais, selecionarei, por exemplo, aquecimento. Seguiremos na parte inferior esquerda para controlar o infravermelho em graus, o vácuo, o percentual de intensidade, a inclinação em graus e a velocidade em quilômetros por hora. No lado direito, o controle da AMS, grupos musculares, especificamente para aumentar ou diminuir a intensidade, assim como um controle geral ou uma pausa geral apenas especificamente da AMS. Lembre-se de que você sempre pode realizar o tratamento ou sessão usando o AMS ou vácuo, ou cada um separadamente ou individualmente. Prosseguiremos com a apresentação do nosso cliente. Aqui veremos a lista e, caso contrário, criaremos um novo cliente. É importante preencher todas as informações. Outro exemplo, em gênero, data de nascimento, número de telefone, altura, peso e e-mail. Exemplo. Ok. Após o preenchimento dessas informações, o cliente deverá ler e assinar o termo de consentimento, aceitando o tratamento. Salve e confirme. Feito isso, também podemos adicionar vouchers ao cliente, um controle de sessão, sessões que já foram usadas ou sessões que ainda não foram concluídas, bem como os grupos de AMS nos quais podemos trabalhar ou deixar sem uso. E, uma vez feita toda essa configuração, vamos clicar no botão para aceitar e criar o cliente com sucesso, certo? Vamos sair do cadastro do cliente. Depois de criado, devemos selecioná-lo novamente para que o nome apareça na parte inferior da tela. Assim, com tudo instalado, licença, cliente, painel de controle, vamos começar nossa sessão clicando no botão Iniciar. O tempo de sessão sempre poderá ser ajustado de forma precisa, aumentando ou diminuindo os minutos conforme a necessidade do usuário,
assim como selecionar se queremos controlar apenas a parte do vácuo, onde podemos aumentar a intensidade do vácuo em porcentagem, controlar os graus do infravermelho, a inclinação da esteira, assim como a velocidade de movimento. Break Tune igual 0.5s. E, no lado esquerdo, temos a lâmpada de colágeno, que é uma fonte de luz muito importante, a cor da luz externa, que pode ser ajustada para diferentes ambientes, e o botão de aroma para o funcionamento completo e eficaz da aromaterapia, proporcionando uma experiência relaxante e agradável. Aqui na parte inferior da tela, podemos selecionar uma intensidade básica, média ou alta para o vácuo, assim como voltar ao controle principal, selecionar a parte de AMS e controlar apenas a calça e as intensidades de AMS em cada parte do corpo ou pelo botão geral. Além disso, ao pressionar 2 vezes, podemos bloquear ou mantendo pressionado por 2 segundos. Podemos desativar qualquer grupo muscular que desejarmos que não funcione. No lado direito, controlamos o tempo em segundos de contração e o tempo em segundos de pausa, que são mostrados por essas barras. Além disso, ao pressionar o botão com o ícone de recuperação, podemos ativar nossa recuperação ativa, desde que esse ícone esteja verde. Na parte inferior, X1, X2. Podemos aumentar a intensidade de 2 em 2, assim como diminuí-la ou fazer isso de 1 em 1, ambas as opções. Botão ou ícone do raio. Simples para verificar o funcionamento correto de todos os nossos eletrodos quando estiver verde. Voltaremos agora ao controle principal, onde sempre poderemos visualizar e acompanhar nossos parâmetros de treino em tempo real, assim como as quilocalorias totais geradas durante toda a sessão de exercícios, o pulso atual medido pelo monitor de frequência cardíaca e a distância exata percorrida em metros na esteira de forma precisa. Também incluímos a opção do Virtual Road, que nos mostrará uma série de paisagens onde poderemos tornar nosso treino mais agradável e divertido. Ao tocar no centro da tela, removeremos os controles e, tocando novamente, poderemos acessar todos os controles da tela. Novamente, pressionaremos por 2 segundos para remover o vídeo. Uma vez finalizada nossa sessão com o Shape Space, poderemos pressionar o botão Reiniciar, aceitar. Soará o apito de fim de sessão e será exibido um resumo da nossa sessão com os objetivos alcançados, incluindo o nome do cliente, as calorias consumidas, a porcentagem média de MS, a intensidade máxima em MS, a distância percorrida, o pulso médio alcançado, uma velocidade média da esteira e a inclinação média que mantivemos durante esta sessão. E isso é tudo na versão do painel de controle. Podemos retornar ao menu principal, onde em seguida veremos a opção de clientes, lista de clientes, onde poderemos selecionar um deles para verificar sua atividade, os pacotes, a bioimpedância, caso tenhamos o eBody proativo com nossa licença, e os grupos a serem trabalhados com esse cliente. Assim como criar um novo cliente. Em seguida, programas de MS individuais com todos os parâmetros de frequência, largura de pulso, rampa, contração e pausa. Programas automáticos da Mestre. Ao clicar nele, podemos selecionar e ver do que se trata cada uma dessas sequências automáticas ou criar uma individual ou automática, ajustando o nome do programa, a frequência, a rampa e todos os dados que ele solicita. Assim como o automático, onde devemos criar sequências de programas individuais que vão somando os minutos totais e criar aquele programa com no máximo 25 minutos. Voltaremos ao menu principal.
Caso tenhamos o eBody instalado, poderemos utilizar e compatibilizar o sistema eBody Pro de bioimpedância com o nosso ShapeSpace. Dentro de tutoriais, assistir aos vídeos tutoriais. E, finalmente, configurações. Novamente, licença, gerenciamento central, onde podemos ir até o administrador, modificar dados, nome de usuário, senha, assim como o restante dos dados do administrador ou dos treinadores, ou até mesmo criar mais contas, seja com controle de administrador ou controle de treinador, que terão menos possibilidades de modificar ou gerenciar configurações dentro do sistema. Faça um backup. Sempre é recomendado, uma vez por mês, salvar todos, os dados dos clientes, sessões, para poder mantê-los seguros na nuvem. Mac, criar o backup ou recuperá-lo, assim como escolher o idioma selecionado ou poder entrar em contato com o nosso serviço técnico através das informações exibidas. Por fim, botão para sair da nossa tela, do nosso monitor, e assim poder desligar o ShapeSpace dessa maneira. E isso é tudo. Este foi um breve treinamento sobre nossa máquina ShapeSpace. Esperamos que aproveitem. Qualquer dúvida, não hesitem em entrar em contato com o departamento de treinamento. Muito obrigado!